O programa Academia Nossa Casa Planeta tem nesse encontro um convidado também muito especial. E para essa temática, nós pedimos que a Ana Paula Pichler inicie e apresente o nosso convidado. Muito obrigada pela sua presença, Giancarlo Tomazin. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Quem é Jean e sua trajetória profissional? Meu nome é Giancarlo Tomazin, eu sou administrador de empresas. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, liderei algumas áreas estratégicas dentro dessas grandes empresas. Foi empresa de cosmético, farmacêutico, alimentício, químico. E os últimos anos muito focado no setor da construção civil. Hoje eu tenho uma empresa que presta consultoria e assessoria empresarial, né, para essas empresas, muito focado em desenvolvimento de negócio, principalmente estratégia e inovação, governança e sustentabilidade. Giancarlo, as grandes empresas se posicionaram de uma forma muito comum que seguia 3 pilares: missão, visão e valor. Como esse posicionamento se conecta nos dias de hoje e como as empresas estão se apresentando ao mercado? Para a gente falar desse posicionamento dessas empresas, né, missão, visão e valor, é bom entender o contexto, o cenário que essas empresas viviam nesse momento, né? Até a década de 70, pouco se falava em quer dizer, não se falava em sustentabilidade. Então, existia uma pauta na ONU e esse tema ganhou muita força. E a partir desse momento, muitos grupos mundiais, associações globais, começaram a tratar o tema com um olhar um pouco mais carinhoso e com uma certa dedicação. Então, nesse momento, acho que as empresas entenderam, até porque elas já estavam se relacionando emocionalmente com seus clientes, né, e mostrar o porquê que ela estava ali de fato, né, onde ela queria chegar, né, o que de fato ela estava fazendo. Só que, se você olha esse posicionamento dessas empresas nesse período também, se você tira a logo de uma empresa e vai colocando a logo de várias empresas, você vê que começou a ficar muito comum, né? Então, se você lesse a missão e valor, você nem entendia se era uma empresa automotiva, farmacêutica. Então, o bom foi que, se eu estou vendo o que essa empresa está fazendo e como ela está se posicionando, naquele momento que a computação ganhava muita força, foi muito fácil também de copiar, né? Eu acho que hoje, pós-pandemia, se você pensar numa missão, né, a empresa entender de fato por que ela existe, né, talvez ela vai ter que refletir muito mais principalmente quais são os impactos sociais e todas as condições que as pessoas que estão envolvidas. Então, acho que pessoa no centro da estratégia ganha muita força. Mas quando eu ler aquela missão, eu tenho que refletir isso, esse meu posicionamento ambiental, como que eu estou tratando esse colaborador e as pessoas, né, e como que eu devolvo isso. Então, não é só eu usar, mas é também eu devolver e como isso é medido, né? Então, acho que mais do que nunca as empresas precisam sim colocar ali, descrever de uma forma até mais estratégica, né? O porquê de fato elas existem, né? Então, acho que hoje em dia, mais do que nunca, esse conceito não vai mudar. E tudo começa de uma missão, né? E a missão começa de um pensamento, né? Alguém que quer ser, ou quer fazer e quer buscar. Então, tudo começa de uma missão. Então, é engraçado porque quando você começa a se relacionar com o mercado e você vai começar a plugar projetos dentro da sua empresa, a primeira coisa que isso faz parte da missão, né? Faz parte do propósito da empresa. Se não faz, você já corta. Então, vira até uma ferramenta de escolha. O Dr. Ricardo Turelli é secretário-geral do CODESG e nessa sigla ESG, o S é a letra do meio, o social, né? Social. E esse tratamento que uma corporação, uma empresa vai ter, tanto com os seus colaboradores internos, como também com a sociedade que ela impacta, é muito importante. E essa nova visão dessa estratégia é uma coisa que não se percebe muito e é muito interessante trazer também esse olhar para essa temática do ESG. Uhum. Inclusive uma coisa que eu reparo, que muitas vezes as grandes empresas, principalmente, até elaboram um plano ESG e tal, né? Mas isso fica interno na empresa. Eles nunca não acreditam que isso é uma oportunidade deles até melhorarem a imagem dele. Por exemplo, eu e o Dr. Napoleão, inclusive, já tentamos convidar algumas empresas para eles exporem o seu plano, né, de aderência ao ESG.
E é uma oportunidade que eu acho até perdida por algumas empresas. Eu vejo que o S, talvez, a pandemia escancarou muito a fragilidade de algumas empresas, né, para falar do social, até porque para você ter um posicionamento social muito forte, você precisa ter uma tratativa primeiro interna com seus colaboradores muito forte, né? Então, como é que eu vou me posicionar socialmente se de repente eu não tenho a melhor remuneração do mercado, né, para esse colaborador? Então, acho que isso escancarou. Mas também a forma de olhar o social, ela também mudou. Antigamente, o social era muito filantropia. Então, se a empresa ela tinha um posicionamento que esboçasse ali a parte filantrópica dela, então, eu tenho um posicionamento social. Depois, virou investimento social privado. Então, ela usa todos os recursos incentivados, enfim. Mas, no final, como que ela está medindo tudo isso, né? Então, por isso que, a partir de 2010, a palavra impacto ela ganha força, porque não adianta só eu fazer, eu preciso medir o que eu faço. Né? Então, não adianta só eu ter uma ação filantrópica ou eu ter uma superestrutura e usar os melhores, da melhor forma, todos os recursos, né, que estão disponíveis. Mas, o que mais? Né? Isso está conectado com a tua estratégia, você coloca lá no teu pilar bem-estar, mas quando você olha o social ali, de novo, dos colaboradores, todos ali sentem esse bem-estar, né? Então, o social, ele tá... Acho que as empresas têm aprendido muito, né? E o que parece até ser contraditório, porque tudo gira em torno de pessoas, né? Um grande líder precisa cuidar de pessoas. E, no final, das 3 letras, talvez a mais ainda pouco explorada ou não explorada da forma correta, é o S, infelizmente. A Ana Paula Pichler, fundadora e presidente do IRAPA do Brasil, conhece bem esse tema. E justamente o IRAPA trata desse fortalecimento dessa conexão, tanto do colaborador interno quanto dos externos. Então, essa tratativa, esse fortalecimento do social e essa conjunção com as normas estabelecidas e também o ambiental, o IRAPA do Brasil fortalece não só as associações, quanto também as corporações nesse trato. É isso. E me conta um pouco desse movimento que aconteceu pós-Rio 92, né? Como esse tratamento de transformação dessas empresas ganhou força? Depois dos anos 90, quando a computação, né, a capacidade computacional, ela traz um pouco mais de dado para as empresas e elas entendem que uma empresa que produz shampoo, ela pode ter 10 tipos de shampoos. Né? Até os anos 80 eram 3, 4. Né? Então, isso segue para vários negócios. Né? Carro, então antes era só um tipo de veículo, hoje é sedã, não sei o quê, né? Então, depois deles entenderem emocionalmente os seus clientes e começarem a ampliar a sua linha de produtos, eu acredito que naquele momento, de novo, né, era um cenário complexo, porque você já começava a ter bastante dado para o bem, que é você entender o seu cliente, mas para o outro bem, que é você entender o teu impacto. Né? Então, se eu sou uma indústria, e eu uso alguns componentes e aquilo me gera um impacto, porque é uma indústria. Como que eu vou conseguir trabalhar o meu pilar ambiental se eu só segui normas até então? Então, acho que a partir de 92, com mais dados, com mais ciência, com mais emoção, né, de tratar as coisas, vale um ponto também, a gente vive o período mais humanista da história. Então, parece mentira, porque se a gente vê tanta coisa ruim, né? Mas, por outro lado, acho que a sociedade como um todo se organizou de uma forma que a gente consiga viver essa paz, né? Então, vivendo esse período mais humanista, ampliando o meu conhecimento com dado e me relacionando emocionalmente, Sim. Eu acho que todo esse movimento, a partir dos anos 90, ganhou muita força. Muita força. E uma coisa que você falou muito, muito importante, que é essa medição do impacto, né? Que até então se fazia ou se fazem coisas, mas não se mede. Hoje nós estamos na Baixada Santista dentro de um projeto da Hidrovias, onde nós fortalecemos organizações através da parte estratégica, né? E nós vemos essa vulnerabilidade em relação a parte de estratégia e a medição. Então, são, às vezes, instituições ou organizações que têm mais de 50
60 anos e que elas estão morrendo porque elas também não conseguem medir o impacto que elas fazem, entendeu? Então, assim, o que você colocou é bastante importante, porque essa medição não existe ainda, nem tanto para as empresas, nem tanto para as organizações da sociedade civil. É muito curioso o que você falou, Ana, porque quando você olha o relatório de sustentabilidade das empresas, né, pouco se vê, né, esse impacto. Então, vou dar um exemplo. Uma coisa que eu pensei muito, né, tem muitas empresas agora se orgulhando de fazer programas de saúde mental, que eu acho que é super necessário, porque você não tem problema só no trabalho, você carrega de casa, da tua vida, da tua história, né? Então, legal a empresa ter esse comportamento. Mas será que a gente não tem que começar a pensar que quanto menos investir nisso, é porque a gente, de fato, evoluiu, né? Então, as empresas estão lá, pô, legal, fizemos um programa de saúde, não sei o quê, mas o cara ainda está estraçalhado ali, trabalhando ali, né? Então, eu acho que a falta de estratégia ou essa... Talvez, você falou uma empresa de 50 anos, né? É uma organização. Quando você olha as empresas de médio porte ainda, eles nem chegaram no impacto. Então, ainda tem esse gap, né, entre o que uma grande marca, uma grande empresa tem condição de acelerar e de estimular e de puxar essas inovações, mas uma média empresa ainda, eu lembro que eu fui apresentar um trabalho, né, fui apresentar a minha empresa de consultoria para uma empresa de médio porte, ele respondeu assim para mim, ele falou, eu já faço um bem social maravilhoso nesse país. Eu falei, quais projetos que você lidera? Ele falou, eu pago salário em dia. E eu falei, nossa, né? Então você vê que ainda tá Puxa vida, muito que distante, arrogância. né? Não, e ele super orgulhoso, porque provavelmente na pandemia deve ter passado por uns bons bocados ali, né? Então ele não consegue nem pensar em algo além do que ele hoje pagar o salário, né? Então, se uma grande empresa tem dificuldade de cascatear essa estratégia, imagina, né, as médias, enfim, que está ali feliz porque está pagando salário em dia. Nessa visão e nessa missão ou visão, o programa Nossa Casa Planeta tem essa ambição, vamos dizer, de conectar o mundo científico, a academia, a sociedade e as grandes corporações ou as futuras grandes corporações. É importantíssimo essa visão de futuro que a sua consultoria presta em cada empresa, porque dá essa assessoria para a continuidade de visão de futuro, tanto dos impactos culturais, sociais e econômicos. A gente teve até uma oportunidade, né, numa grande empresa onde o Jean é um associado profissional do IRAPA do Brasil também, com a consultoria dele. Uma empresa que tem todo enorme, grande, uma multinacional e tudo, e não tem estruturado toda essa parte de sustentabilidade, não é isso, Jean? Então você vê que nem até as grandes, né, algumas ainda, para alguns temas, têm uma certa dificuldade, não sabe qual é o melhor caminho, né? E aí, de novo, acho que é um pouco dessa temática, né? Eu copio uma boa prática ou eu começo a pensar numa nova prática, né? Então, tem empresas que já estão questionando quais são as novas práticas. E para ela questionar isso, ela está se questionando quão adaptável ela é ao mercado que ela atua e quão ágil ela consegue responder a isso. Mas tem empresas centenárias que a gente teve a oportunidade de visitar há pouco tempo atrás, né? E eles não tinham nenhuma área de sustentabilidade robusta. E para um tema assim tão bonito, né? Então, tem algumas que vão puxar essas inovações, tem outras que vão seguir, tem outras que vão ficar até um pouquinho atrasado, né? Mas no final eu vejo que se você também demora muito para acompanhar o mercado, você acaba acompanhando por constrangimento, né? Porque de repente eu vou me relacionar com o investidor começa a me demandar um monte de informação, até informações primárias para você começar uma conversa, ele não tem isso estruturado, então ele fica meio constrangido, né? Então eu não queria que essas mudanças viessem por constrangimento, viessem mais por convicção. Mas ainda assim, eu gostaria que você colocasse de que forma nós podemos entrar em contato com você, pelo Instagram, o nome da sua empresa. E o seu doutor Ricardo também gostaria de colocar mais alguma coisa, alguma pergunta? Então, Giancarlo, queria agradecer. Você faz um trabalho muito importante na sociedade em geral, de conscientizar as empresas, né? Porque, infelizmente, a conscientização ambiental ela precisa vir não só bottom-up, mas também top-down das empresas. Na verdade, está de parabéns por isso. Pô, eu que agradeço a oportunidade. Se vocês quiserem me encontrar, posso falar? Posso, né?
Bom, é meu nome, Giancarlo Tomazin, Giancarlo, né, italiano. Me encontro no LinkedIn, a empresa chama Consultoria GTO. Refleti muito sobre como se ia se chamar essa empresa, né? GTO, claro, tem as minhas iniciais, né? Giancarlo Tomazin. Mas foi legal porque eu fiquei pensando muito desse passo, né? Que a gente, como ser humano, precisa dar, as empresas precisam dar, né? Então, sempre de ir, né? Dar o passo que o resto ele vem, né? O universo te dá o chão que você precisa pisar. Então, aí eu falei, pô, GTO, go to, né? Uma coisa em inglês, mas... Falei, gostei. Então, vocês me encontram lá, consultoriagto.com.br. Mais uma vez, em nome do Europa do Brasil, da nossa Casa Planeta, agradeço, né? E é uma honra estar com você. E agora o nosso querido Guilherme Napoleão, doutor Guilherme Napoleão, vai passar a palavra sobre o nosso troféu, né? Nesse tempo, o programa Academia Nossa Casa Planeta faz uma singela homenagem a um troféu, uma premiação. É uma homenagem pelos feitos, pelas realizações que já foram feitas e pelas que virão. Então, agora nós passamos por esse tempo da entrega do troféu. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado.